O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos no primeiro domingo do tempo da Quaresma. São 40 dias de retiros, são 40 dias de preparação para a grande festa que é o cume, que é o ápice da nossa vida espiritual cristã, que é a Páscoa, o mistério da redenção, a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nós iniciamos este tempo quaresmal, que é um tempo propício, oportuno, para estreitar os nossos laços de amizade com Deus, e como nós ouvimos também na oração do dia, para crescer e progredir cada vez mais no conhecimento de Jesus. Ou seja, o tempo da Quaresma é o tempo para conhecer melhor, para ter uma intimidade mais profunda com a pessoa de Jesus Cristo, que não é uma ideia, mas é uma pessoa vivíssima. E esta pessoa que nos convida cada vez mais, constantemente à conversão, e essa pessoa que sempre quer nos encontrar, e ao fazer esse encontro com Ele, nós vamos ver o quanto que a nossa vida sai transformada, sai renovada. Começamos este tempo propício na quarta-feira de cinzas,
Mas nós podemos pensar e perceber, desde quarta-feira de cinzas até hoje, primeiro domingo, será que nós estamos crescendo? Os propósitos que foram feitos, será que nós estamos dando conta para seguir, para colocar em prática na nossa vida? Como está este início da quaresma? Ah, padre, nem sabia que quaresma começou quarta-feira de cinza. Eu nem participei da missa, eu nem estou fazendo nem jejum, nem abstinência, nem rezando mais, nem fazendo caridade. Mas o que eu faço agora? Será que eu posso iniciar este tempo de conversão, de transformação hoje? Sim, porque o nosso Deus é o Deus da oportunidade, o nosso Deus é o Deus da chance, o nosso Deus é aquele que não desiste de nós. Ele está dando mais uma vez, neste primeiro domingo da quaresma, essa oportunidade para que nós possamos caminhar cada vez mais com Ele, para ir parecendo, se configurando a Ele. Sim, nós temos 40 dias para ser melhor, nós temos 40 dias para mudar a nossa vida, nós temos 40 dias para fazer esta viagem, não fora de nós, mas dentro de nós, para confrontar dentro de nós todos os problemas que nós passamos, todas as angústias que nós passamos, todos os sofrimentos que nós passamos. Essa viagem quaresmal não é uma viagem para fora, mas é uma viagem para dentro de nós, no nosso interior. Lembrando bem, na quarta-feira de cinza, que nós meditamos a primeira leitura da profecia de Joel, dizendo para nós o tempo da quaresma é o tempo para voltarmos para Deus. O tempo da quaresma é um tempo não para rasgar as vestes, mas para rasgar o nosso coração. O tempo da quaresma é um tempo para mim, para você, para que nós possamos rasgar o nosso coração. É só assim que Deus possa encontrar um lugarzinho dentro deste coração para morar. O tempo da quaresma é um tempo para voltar para si mesmo. O tempo da quaresma é um tempo para evitar pecar, evitar cair nas tentações. Como nós ouvimos hoje no Evangelho, nós vamos perceber que a nossa vida como cristãos e cristãs, muitas vezes é uma vida que passa por tentações. Quem aqui nunca foi tentado, levanta a mão. Se Jesus, que é Deus, e Ele foi tentado, quem sou eu? Quem é você? E aí que a gente vai aprender, que a gente vai crescer na fé e saber, ser cristão não é alguém que nunca foi tentado. E nós podemos agradecer a Deus, graças a Deus que tem as tentações, porque as tentações nos fazem crescer. As tentações nos fazem tornar pessoas mais maduras. Mas o que não pode acontecer, o que não é normal, é ser seduzido, é ser seduzida pelas tentações. É isso que Jesus passou hoje. Nós ouvimos no Evangelho. Se nós prestamos bem atenção, na primeira leitura, também houve uma tentação. Como no Evangelho, houve uma tentação. Mas a diferença de Jesus para Adão é que Jesus não se deixa ser seduzido. Como nós muitas vezes aparece na nossa frente, aparece na nossa vida muitas e várias tentações, mas o que nós fazemos? Nós cedemos às tentações. Por quê? Porque nós somos humanos. Mas Jesus também era humano, é humano. Nós precisamos sempre da graça de Deus para não ceder às tentações. Nós vimos na primeira leitura como que o diabo, como que a serpente é astuto, é inteligente. Isso acontece na minha vida, isso acontece na sua vida. Olha que a serpente, o diabo, o inimigo, e ele não força ninguém a pecar.
A serpente não chegou até Adão e Eva dizer: vocês têm que comer esta fruta. Olha a esperteza do Satanás, olha a esperteza, a inteligência do diabo, dos nossos inimigos. Chegou falando para eles: é verdade, vocês não podem comer de nenhuma dessas frutas. Quantas vezes nós ouvimos essas palavras, essas propostas, esses convites, sussurrando nos nossos ouvidos? É verdade, se você não participa da missa num domingo é pecado. É verdade, se você é casado, não pode pular cerca. É verdade, se você é ministro, você precisa fazer isso com zelo. É verdade, se você é cristã, se você é cristão, não pode ir nos lugares que não deve. É verdade, na quaresma você precisa fazer abstinência. É verdade, na quaresma você precisa largar um pouco a cervejinha. Quem fala cervejinha é quem gosta. É um jeito carinhoso. Quando você escuta alguém que fala cervejinha, é alguém que gosta, é alguém que está apaixonado mesmo pela cerveja. A cervejinha, o apelido, o nome carinhoso. É verdade que durante a quaresma não pode tirar uns dias para fazer abstinência de carne. É verdade isso. A proposta do inimigo também é um convite. Ele não nos força. Como no Evangelho nós podemos perceber que Jesus, que passou 40 dias e 40 noites no deserto, lembrando o povo lá do Egito, passando 40 anos, e Jesus como o novo Moisés, e ele passou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, e terminando esses 40 dias, o Evangelho nos conta maravilhosamente, que Jesus teve fome. Olha, Padre, mas Jesus também, sendo Deus, também tem como sentir fome. E é aí que a gente vai perceber que o nosso Deus não é um Deus distante das nossas realidades. É um Deus que sente conosco. É um Deus, quando você tem alguém na sua família que passa sofrimento, quando você perde um ente querido, quando você fica desempregado, quando você passa por doenças, câncer, depressão, é um Deus que está contigo, é um Deus que está conosco, não é um Deus que nos abandona. Ele também sabe sentir com o ser humano, Ele também sabe sentir na pele os nossos sofrimentos. Não é um Deus que nos criou e nos jogou para lá, e olhando para nós sem sofrer conosco. E como é bom saber que Ele sofre conosco, como é bom saber na sua doença, na sua vida familiar, nas dificuldades e sofrimentos, nas suas tentações e seduções, e Ele não te larga. Como é bom saber disso. É por isso que nós precisamos voltar neste tempo quaresmal a ter mais intimidade com Ele, a conhecer mais Ele, saber que Ele sempre está conosco. Ele teve fome. Olha para você perceber. Quando que acontecem as tentações nas nossas vidas? É quando Jesus estava com fome. A tentação não acontece na hora que eu não desejo. Olha, que o diabo percebeu, depois de 40 anos, 40 dias, é óbvio, quem passa 40 dias, 40 noites sem comer, estava com fome. Olha a primeira proposta do diabo: se tu és o Filho de Deus, faça com que estas pedras se transformem em pães. Olha, como que está o nosso jejum de hoje, iniciando a quaresma. Pessoas que você nunca conhecia, amigas que nunca te convidava, os lugares que você não frequentava, e você está fazendo a sua abstinência de carne. De repente aquela proposta, aquela picanha maravilhosa chegou na sua frente, e o convite: é verdade, hoje a gente não vai sair mesmo? É verdade, você vai passar
40 dias sem comer carne. É verdade, na segunda, na quarta, na sexta, durante a quaresma, que você não vai comer carne. E olha, o diabo se aproxima até nós na hora que nós desejamos, na hora que nós necessitamos, na hora que nós estamos com carência. Como que o diabo entrou em várias famílias? Questão de adultério. Como que o diabo entra? É na carência da mulher, é na carência do homem. O diabo vai chegando, lembrando que o diabo é uma pessoa, sim, e ele se incorpora numa pessoa, porque não é um espírito vagando, mas ele sempre vai usando alguém. Imagina a hora que a mulher está com carência e que o homem chega: nossa, você está linda, princesa. E qual é a mulher que não fica derretida? Ah, padre, não fico. Seja sincero, nós somos humanos, não pode cair nessa tentação, não pode se deixar seduzido. Mas quem não gosta de um elogio? Quem não gosta, quem não se sente cheio de um elogio tão maravilhoso, que hoje você está linda, aquele vestido está maravilhoso. Olha, vou te falar, hoje você está que está. E aquela mulher, o homem também, quando vai recebendo esses elogios, é para a gente perceber que a nossa vida de cristão passa também por essas dificuldades, e não é fugir dessas realidades, é que a gente possa enfrentar cada vez mais. O ser santo não é alguém que nunca foi tentado. O ser santo não é alguém que nunca pecou, mas é alguém que assume a sua humanidade, porque para Deus nos fazer santo, Ele precisa da minha, da sua humanidade manchada de pecado. Não tem como ser santo sem esta humanidade, sem esta vida, sem estas mazelas que eu carrego, sem essas misérias que eu carrego. Por isso que nós ouvimos fantasticamente na segunda leitura, olha como que nós temos graças sobre graças, bênçãos sobre bênçãos. Se por um homem só, que era Adão, se por causa da desobediência dele, entrou no mundo a morte, a desgraça, o sofrimento, o pecado, e pela obediência de um homem só, que é Jesus Cristo, entrou neste mundo, entrou nesta vida, entrou na minha vida, na sua vida, a salvação, a felicidade, a alegria, o paraíso nesta terra. Sim, nós precisamos encarnar essas graças dentro dos nossos corações, saber que o nosso Deus é aquele que foi obediente, o nosso Jesus Cristo, aquele que foi obediente até a morte, e morte de cruz, para me resgatar, para te resgatar da sua condição pecadora. E neste tempo quaresmal, a igreja nos propõe 3 conselhos, que eu quero que, mais uma vez, na quarta-feira de cinza, o padre falou, todos os padres vão falando isso, mas eu repito, nós temos 3 conselhos, 3 práticas espirituais, que com certeza vocês devem ter ouvido já, para viver uma quaresma diferente, para viver uma quaresma abençoada, para viver uma quaresma santa. Quais são esses 3 conselhos? A oração, o jejum e a caridade. Vamos repetir? A oração, o jejum e a caridade. Só vocês. Como está esses 3 conselhos? Será que nós estamos rezando mais? Ontem eu falei na homilia, a nossa vida de oração, maravilhosa, mas é preciso que a gente tenha consciência. Eu falei na quarta-feira também, eu vou falar mais uma vez. Tem uma proposta maravilhosa,
que a maioria deve estar fazendo. Isso é fantástico. Durante a quaresma, tem muitos fiéis católicos que estão fazendo a quaresma com Frei Gilson. Maravilhoso. Sim, eu tiro o chapéu. É preciso que aproveite esse tempo para rezar mais, para acordar mais cedo no seu silêncio rezar. Pelo menos reza todo dia. Pelo menos estreitar a sua amizade com Deus, este Deus que te ama. É preciso deste tempo. Nós estamos acordando 3 horas, 4 horas, para fazer o rosário, para fazer a nossa quaresma. Mas eu vos digo, se a sua vida não muda, não adianta acordar 2 horas, 3 horas, 4 horas, no horário que for. Se este rosário, se este levantar cedo de madrugada não muda a sua vida, não adianta, porque isso não vai agradar o coração de Deus. Ou seja, o padre está dizendo: se eu acordo cedo, se você acorda cedo para rezar 4 horas da manhã, e chegou 6 horas, terminou de rezar, e você, enquanto mulher esposa, não tem capacidade de fazer um cafezinho para o seu esposo, de fazer um carinho no seu esposo, de dar um sorriso diferente para o seu esposo, se esposo que está fazendo essa quaresma, acordar 4 horas de madrugada a rezar, e depois dessa reza 6 horas, não acorda diferente, não consegue olhar para sua esposa e dar um abraço maravilhoso e gostoso, dizendo eu te amo, não adianta a sua reza, não agrada a Deus. É simples, porque não tem como ser duas coisas. Se eu rezo para Deus me mudar. Se eu rezo para Deus me transformar. Se eu faço o rosário 4 horas da manhã e chegando no serviço eu trato as pessoas com indiferença, o que adianta acordar cedo rezar? Poderia estar na sua cama deitado. Ah, padre, não sabia disso. É assim que funciona o tempo da quaresma. Nós como cristãos, aquilo que rezamos é para ser vivido. Aquilo que se reza deve ser vivido. Se eu acordo cedo para rezar, é para pedir a Deus a mansidão, a sabedoria, o amor, o perdão, a reconciliação. Não tem como acordar cedo, rezar, passar 40 dias, vamos entrar na lógica, passando 40 dias rezando, e ainda você tem um fulano ou uma fulana que você não consegue nem orar, e você ainda acha que essa oração está sendo maravilhosa. Isso não fura o céu, isso não toca o coração de Deus, isso é a sua oração. Até então, a oração é você com Deus, para você poder ter intimidade mais, para você poder tratar melhor o próximo. O jejum que nós fazemos, o que nós entendemos deste jejum? Ah, padre, tem gente que enche a boca, ainda vai falando como que é o nosso jejum. Ah, chegando na casa, não estou comendo carne, vai falando para todo mundo. Durante a quaresma não como carne, durante a quaresma não faço isso. Vai falando para todo mundo que não estou fazendo isso, para todo mundo saber. E no final desta quaresma, neste jejum, o que você, na sua vida, o que mudou? O jejum que você faz, o que mudou na sua vida? Ah, padre, estou fazendo jejum, estou falando menos, estou fazendo jejum de fofoca. De fofoca ninguém faz jejum, a gente renuncia. É, padre, eu sou arrogante, estou fazendo jejum. Dessas coisas não é jejum, é renúncia. Nós precisamos cada vez entender que neste tempo da quaresma precisamos colocar em prática esses 3 conselhos que vão nos ajudar a conhecer cada vez mais o Jesus Cristo, a crescer na intimidade com Ele, para que nós possamos preparar bem e santamente a nossa Páscoa, que é a morte
a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.